Então, pessoal, boa noite. Aqui é o professor Dácio, enfermeiro, e vamos dar continuidade, né, à nossa aula de primeiros socorros, né? Vamos continuar, nós já falamos, fizemos a introdução ao primeiros socorros, já falamos um pouquinho sobre desmaio, estamos falando sobre convulsão, né? Então, nós vamos estar... Eu vou desativar o som de vocês aqui, tá? Ei, minha irmã, presta atenção. Para a aula, para de cantar. Bora lá? Bora conversar aqui. Pode deitar, Bela. Pronto. Então, gente, vamos continuar aqui. Convulsão, sinais e sintomas, né? Primeira coisa, com a pessoa, quando ela tiver uma crise convulsiva, ela vai ficar inconsciente. E é claro que se ela não tiver em um local, se ela já tiver, ela vai cair, né? Então, isso aí é de praxe uma pessoa que tem crise convulsiva, tá, gente? Outro sinal e sintoma de uma pessoa que tem uma crise convulsiva lábios cianosados e palidez intensa. O que é isso? Os lábios vão ficar roxos, né? E ela vai ficar pálida. É um outro sinal e sintoma de uma crise convulsiva, ok? Espasmos incontroláveis, o corpo é sacudido, a pessoa fica toda se sacudindo, tá? A pessoa fica toda se sacudindo, na verdade. Existe alguns tipos de convulsão que vai fazer parte do trabalho de vocês, que vocês irão pesquisar, tá? Os tipos de convulsão, que é para vocês também não ficarem só no que a gente passar aqui, para que vocês possam estarem também pesquisando mais, tá, gente? Porque hoje o verdadeiro profissional ele tem que adquirir um espírito de pesquisa, tá, gente? É assim que a gente aprende. Vamos lá. Simulação. Vamos lá. Ocasionalmente, um indivíduo simula. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho da tela aqui. Certo. O indivíduo simula um episódio convulsivo para chamar a atenção sobre si. O que é isso? Tem pessoas que fingem da crise convulsiva, tá, gente? Tem pessoas que fingem da crise convulsiva, principalmente em fila de banco, né? Para ser atendido logo, em fila de lotérica, né? Então a gente tem que ter muita atenção nessas horas. Olha só. O socorrista deve suspeitar dessas condições quando ocorre algum dos achados associados a, por exemplo, convulsão frente ao público. Só dá convulsão frente ao público é de suspeitar. Por quê? Porque a pessoa que tem problemas, pode ser de epilepsia, pode ser outro tipo de problema, e ela tem a crise convulsiva, ela não dá só em frente ao público, ela dá em qualquer lugar, né? É por isso que é muito perigoso pessoas que têm algum tipo de problema, algum tipo de patologia que venha provocar uma crise convulsiva, tá tomando banho, né? Em riachos, em açudes, em rios. Por quê? Porque se ela der uma crise convulsiva dentro de algum açude ou de algum rio, praticamente ela pode ir a óbito, porque ela não vai se controlar. Por exemplo, perto de fogo é um perigo. Por quê? Porque se ela der uma crise convulsiva perto de um fogo, ela pode cair no fogo e se queimar. Eu não recomendo pessoas que têm crise convulsiva estar andando de moto para cima e para baixo, só se estiver mesmo bem controlado, medicado, porque pode de repente acontecer e ela cair, né? E simplesmente ter um problema maior. Então, se a pessoa só dá crise convulsiva em frente onde tem muita gente, é de suspeitar. Pode ser que ela esteja fingindo, tá? Batimento das pálpebras, né? Porque, por exemplo, a pessoa que tem uma crise convulsiva, a crise convulsiva ela é diferente do desmaio, né? A pessoa, quando ela desmaia, automaticamente ela fica totalmente parada, você não vai ver o olho dela fazer nada. Já na crise convulsiva é diferente. Normalmente as pálpebras batem muito, né? E aí, no desmaio já é diferente. Se uma pessoa estiver ali dizendo que está desmaiada e você vê o olho dela tremendo, ela não está desmaiada, ela está fingindo, tá, gente? É o famoso piti, tá? Então, não é de suspeitar. Por quê? Porque o desmaio, a pessoa fica totalmente imóvel, ela não bate nada. Já é o inverso da crise convulsiva, não é verdade? A pessoa, quando tem uma crise convulsiva, as pálpebras dela mexem muito, tá? Bate muito. Vamos lá. A vítima não perde o controle esfincteriano, que nem eu falei na aula passada, né? Tem até o exemplo do rapaz que estava lá no centro, que deu vontade de ir ao banheiro, e aí conseguiu controlar, chegar até em casa. Agora vocês imaginem, ele só conseguiu fazer isso porque o cérebro mandou uma mensagem para os esfíncteres
pedindo para que ele controlasse, esperar ele chegar em casa. Agora vocês imaginem esse cérebro em total descontrole. O corpo todo vai entrar em descontrole. Os esfíncteres vão fazer com que aquela pessoa possa chegar a defecar na roupa, certo? A fazer o número 2 na roupa. E urinar também, tá? Recuperação imediata da consciência. Tipo, a pessoa deu uma crise convulsiva, aí de repente levantou ali, já tá bom, bateu a poeirinha, já tá falando tudo normal. É de suspeitar, tá, gente? Porque a pessoa, depois que ela dá uma crise convulsiva, normalmente ela fica letárgica, ela fica assim, que no linguajar popular, ela fica meio abestalhada, entendeu? Às vezes ela dorme depois da crise convulsiva, mas se ela não dormir, mas ela fica alguns minutos assim, meio aérea, entendeu? Então, não é normal a pessoa ter uma crise convulsiva e simplesmente bateu ali, passou, já tá boazinha, toda conversando. É de suspeitar essa crise, tá, gente? Então, assim, temos que ter muito cuidado nessas horas. Tá dando para me ouvir direitinho, pessoal? Tá, né? Vamos lá. Tá. Ok, obrigado. Vamos lá. Outra coisa, padrão irregular dos movimentos durante a crise convulsiva. Se você percebe que a pessoa está tá ali agindo de forma diferente, suspeite, porque a pessoa numa crise convulsiva ela se bate muito, né? Então, a gente tem que ter muita atenção nessas horas. Vamos lá. Mas aqui tem uma nota, ó. Na dúvida, haja sempre como se fosse realmente uma convulsão, tá, gente? Se você está em dúvida que aquela pessoa está fingindo ou se ela de fato está tendo, haja como se ela estivesse tendo, porque vai que seja uma crise de fato, uma crise convulsiva, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado nessas horas. Eu lembro de um episódio, eu não sei se eu vou poder falar aqui, mas só tem, vamos lá. Eu estava no hospital, na verdade, e aí chegou uma mulher para ser atendida, né? E aí ela fingiu que estava desmaiada, na verdade, né? E aí, quando o médico olhou, claro, viu que ela estava fingindo. Por quê? Porque os olhinhos dela estavam tremendo, né? Então, nessas horas, a gente percebe que a pessoa está fingindo. Aí mandou colocar ela lá dentro e falou assim, olha, aplica 3 ml de água destilada na veia dela, porque a água destilada na veia dói. Quando aplicou ela, ai, abriu o olho. Aí o médico olhou assim, oxente, tu não estava desmaiada, não. Aí o que acontece? Atendeu ela direitinho quando ela saiu. Aí o médico falou que ela estava com AVC, né? Aí eu disse, AVC? Até onde eu sei, AVC é acidente vascular cerebral, né? Eu disse, eu não vi nada de AVC nela aí. Aí quando o médico olhou assim pra mim, Dácio, tu não conhece não, não. Atenção, vagina carente. Eu digo, entendi. Então, assim, tem pessoas que fingem, né, gente? Tem gente que finge, dá piti, tá, pessoal? Só para descontrair um pouquinho, tá, gente? Quem não entendeu, eu não vou repetir mais. Vamos lá. Vamos lá. Conduta. O que tem que se fazer? Avaliar a cena, olhar o local que aquela pessoa está tendo uma crise convulsiva, procurar sinais de consumo de droga ou envenenamento, tá, gente? Saber se aquela pessoa está tendo uma crise convulsiva porque ela foi drogada ou porque ela está envenenada, alguma coisa, tá? Porque nós sabemos que quando a pessoa ela tem uma overdose, ela tem crise convulsiva, né? Adotar, ó, aqui só tem um pequeno erro, tá? Adotar medida de autoproteção como uso de luva. Eu digo um pequeno erro como assim? Porque nós vimos na aula passada que convulsão não pega, não é isso? Foi isso que a gente viu? Convulsão não pega. E por que que aqui diz autoproteção? Claro, que aqui está se referindo, tá, gente? A tipo, se a pessoa tá lá tendo uma crise convulsiva, ela defeca e urina na roupa, vai ser um pouco nojento se você pegar, né? Então, assim, se você tiver como usar uma luva, bacana, porque você não vai estar tendo contato com fezes, muito menos com urina, tá? Então, mas isso não é algo mais, né? Deixa eu ver aqui, boa noite, porque minha tela está escura, é porque sua câmera está desligada. Eu não sei quem pegou, foi a Janaíra. Janaíra, vê tua câmera, que tem na telazinha a opção. Eu não. Tu clica na tua tela que aparece a opção de câmera e microfone, viu? Vamos lá. Mas tu tá me vendo? Eu tô. Pronto. Vamos bora lá. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá? Já apareceu aqui já tô te vendo. Tá bom, tô. Agora desativa o som. Eu não tô te vendo, não. Oi? Eu já tô te vendo, viu? Vamos lá.
Então, entenderam por que que se for preciso usar uma luva? Entenderam, né? Vamos lá. Proteger a cabeça da vítima colocando um apoio, tá, gente? Por quê? Porque como ela tá ali se batendo, ela pode bater a cabeça dela ao chão e pode ter um traumatismo, né? Então, é melhor proteger, colocar um apoio ou um pano, algo embaixo da cabeça dela, tá? Colocar a vítima em posição lateral, colocar ela de lado. Por que de lado, professor? Porque como ela vai ter um descontrole da produção de saliva, ela vai salivar muito, né? Porque, claro, está tudo em descontrole, ela vai ter uma produção desacerbada de saliva. Então, o que ela tem que fazer? Quando você coloca ela de lado, a saliva tende a escorrer pelo cano da boca e não vai correr o risco dela se engasgar com a própria saliva, tá, gente? Afastar a vítima de objetos perigosos, tá? Porque se tiver alguma coisa que ela possa se bater, pode se furar, se machucar. Então, afastar os objetos, tá? Colocar um lenço enrolado ou outro objeto entre os dentes para impedir que a vítima morda a língua e se asfixie. Existe uma controvérsia nisso, né? Alguns profissionais dizem que não tem o risco de morder a língua, já outros dizem que sim. Porém, o que eu recomendo? Pegue um pano e coloque na boca da vítima. Por quê? Porque além de ela não bater o dente, né, ficar batendo o dente, vai também fazer com que sugue a saliva que ela vai estar produzindo desacerbadamente. Então, assim, é uma dica bacana para você que vê uma pessoa tendo uma crise convulsiva. Lembrando, nunca coloque o dedo na boca de uma pessoa que esteja tendo uma crise convulsiva, porque você pode ficar sem o seu dedo, porque ela não controla os movimentos. Lembra que a gente falou lá na introdução, que é incontroláveis a crise convulsiva, né, gente? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Vamos lá. Ó, quando os espasmos desaparecerem, deixa eu ver bem aqui uma coisa, certo? Quando os espasmos desaparecerem, acomode a vítima de forma confortável, certifique-se que a vítima esteja respirando bem e encaminhá-la para receber assistência qualificada. Deixa eu ver se eu passei bem aqui. Ah, bem aqui, ó. Isso aqui eu não falei para vocês. Verifique o nível de... Não impedir os movimentos convulsivos, tá, gente? Você nunca deve impedir os movimentos convulsivos, porque às vezes as pessoas, quando vê uma pessoa tendo uma crise convulsiva, ela quer segurar, né? Então você não pode fazer isso. Por quê? Porque, primeiramente, se for uma criança, você pode fraturar um osso, tá? Porque ela não vai conseguir controlar os movimentos dela. E se for um adulto, você pode deixar hematomas, porque você não vai conseguir controlar aqueles movimentos. Lembra que é do próprio cérebro da pessoa, tá, gente? Ela é incontrolável. E, para quem faltou a aula passada, lembra, convulsão não pega, porque é algo do próprio cérebro da pessoa. Como é que uma outra pessoa vai pegar algo que vem do cérebro da outra? Isso não existe. Para quem não estava na aula passada, professor, e tem gente que diz que através da saliva pega. Gente, nada a ver. Aquela saliva é porque a pessoa está tendo uma produção desacerbada de saliva e ela vai salivar muito. Então, assim, mas aquilo não pega, porque aquilo não é um vírus, aquilo não é nada disso. Aquilo é simplesmente algo que está provocando o cérebro daquela pessoa. Então, outra pessoa não pega convulsão, tá? Isso é bem prático. Jamais vocês, como futuros profissionais... Gente, aconteceu alguma coisa aí? Meu computador aqui travou. Mas já voltou. Deixa eu só entrar a tela bem aqui para me ver uma coisa. Pronto. Vou voltar aqui para novamente. Gente, aconteceu alguma coisa aí para vocês? Tá normal? Tá. Tá normal. A minha tá normal. É porque o meu aqui saiu tudo da tela e depois voltou novamente. Deixa eu voltar aqui de novo. Vamos lá. Pronto. Então, entenderam, né, gente? Nunca tentar segurar uma vítima que está tendo uma crise convulsiva, tá? Porque o que você tem que fazer? Colocar um apoio na cabeça dela, colocar ela de lado para que a saliva venha sair pelo cantinho da boca. Se possível, coloca um pano entre os dentes para que ela não venha estar batendo os dentes ou se engasgar com a própria saliva, né? Não tentar conter ela, afastar de perto dela objetos perigosos para que ela não se bata, tá? Porque aquela crise convulsiva ela vai passar, tá, gente?
É tanto que a gente não usa nenhum tipo de medicação para fazer naquela pessoa, a não ser que seja lá no hospital, que o médico pode estar fazendo um relaxante muscular e automaticamente aquela crise vai passar com mais facilidade. Porém, em casa a gente não pode nada, muito menos colocar algo, muito menos dar algo para que ela venha ingerir oralmente falando, né, pela boca. Então, isso aí é descartável, tá, gente? Então, só fazer o que eu estou falando, colocar algo na cabeça, colocar ela de lado, tirar os objetos de perto, se possível, coloca um pano na boca dela, tá? Então, isso daí é prático, sem muitas, tá? Para você não provocar um dano maior. Tá com sono, Graziele? Tô. Tá tão cedo, vamos lá. Isso aqui eu já falei para vocês. Certifique-se que a vítima esteja respirando bem e caminhar para receber assistência qualificada. Vamos lá. Ó, e está preparado para outras convulsões. Aí tem a foto, né? A pessoa tendo uma crise convulsiva. Aí você coloca ela de lado, coloca um apoio, né? Vira a cabecinha dela, para que ela não venha se engasgar com a própria saliva, tá? Eu sei bem o que é isso. Você tem alguém na família? Meu pai. Pois é. Então, a Às vezes gente. no meio da noite ele tem. Então, Ah, acho que tem mais ou menos um mês que ele deu uma crise de madrugada. aí vocês colocam ele de Aí eu lado, coloco ele de afasta. lado e espero passar. Porque não pode fazer muita Não coisa, dá para né? fazer nada. Não dá. Aí você às vezes leva ele para o hospital ou não. É sempre bom, viu? Se a crise for muito puxada, é sempre Aí no dia bom. seguinte ele foi para o hospital. Mas é Porque sempre bom. demora muito para ele dar uma crise. Leva tipo 1 ano, 2 anos. Aí quando dá, geralmente vem mais forte. Mas ele tem alguma. Mas Qual é a patologia dele? Qual é a doença? Ele tem. ele foi Ele no tem. neuro e falou que era só convulsão. Ele não tem epilepsia. Não. Ah. É por isso que eu disse que não. Ele É por, toma um remédio. certo, é por isso que eu falei que a gente não pode. Nós não podemos julgar as pessoas quando vê a pessoa ter uma crise convulsiva e dizer, fulano tal é epilético. Não. Existem inúmeros fatores que provocam a crise convulsiva, que a gente falou na aula passada, né? Até uma porrada que a pessoa pega na cabeça, ela pode cair tendo uma crise convulsiva, né? Então, assim, existem inúmeros fatores. Porque, tipo assim, ó, apareceu depois de adulto. Já com uma certa idade. Eu Tem acredito que uns 5 anos, pode ter sido entendeu? algum E apareceu. distúrbio neurológico que Aí provocou, a né? gente foi no neurologista, ele falou que era só detectado, foi feito todos os exames e foi detectado apenas como convulsão. Mas isso aqui ele demora muito para dar uma crise. Pois é, Leva então, 2, 3 anos, então isso é bom, graças a Deus, né? Que entendeu? Para dar uma eu crise. conheço pessoas que dão Mas crise direta, né? ele toma um remédio direto. Direto, direto, direto. Uma outra coisa interessante, pessoal, vamos lá. A prevenção da convulsão febril na criança. Criança, né? Menores que 5 anos. Com outro errozinho bem aqui, tá, gente? Com doenças febris. Lembrando que febre não é doença, tá, pessoal? Às vezes as pessoas confundem muito. Fulano tal tá doente. Tem o quê? Tá com febre. Não. Ele não tá doente. A febre é uma defesa do nosso organismo e está querendo dizer o quê? Que a doença está chegando, tá? Quando uma pessoa dá febre, é porque o corpo dela está alertando que tem uma doença, seja um vírus, uma bactéria que está entrando no organismo. Então, as nossas células de defesa, como as prostaglandinas, elas são acionadas para elevar a temperatura do corpo para tentar matar aquele patógeno que está entrando. O que acontece? Nós simplesmente tomamos o antitérmico, né? A temperatura baixa, a doença aloja com mais facilidade. Porém, a febre é uma defesa do organismo, até porque crianças menores do que 5 anos, elas não podem ter febre muito alta, porque vão provocar crise convulsiva, né? Como assim? Oi? Às vezes, tem mães que dizem assim, professor, teve aluno do professor, mas eu não entendo. Por que só nas crianças e não nos adultos, quando estão com febre? Porque, assim, quem é mãe, eu acho que já observou, quando a criança está com febre, a maior temperatura dela é na cabeça. Fica pegando fogo a cabecinha da criança. Então, assim, se ela é criança menor de que 5 anos e dá uma temperatura muito alta, automaticamente os neurônios dela ainda estão em formação. Eles não estão maduros para aguentar aquela temperatura tão elevada. Então, eles vão dar um pequeno colapso e vão provocar a crise convulsiva naquela criança. Entendeu? Então, assim, o que é recomendável? A mãe dá logo um banhozinho na criança, né? Dá banho para aquela temperatura baixar,
colocar uma toalha molhada aqui na região frontal dela, né, na testa, e também uma outra em cima do corpo dela, que aquela temperatura tende a baixar. Claro, dá o antitérmico, né? E fazer esses procedimentos que aquela temperatura vai baixar. Professor, mas não pode, a minha mãe disse que vai estoporar o menino. Vai morrer se fizer isso, né? Então, gente, isso é mito. Isso é mito, tá? Então, se fosse assim, a gente come a comida aí pegando fogo, toma uma água gelada. Se fosse assim, já tinha todo mundo estoporado, morrido, né? Mas os mais velhos sempre dizem isso. Pelo amor de Deus. O estômago estava todo arrebentado. Eu me lembro que uma vez eu cheguei no interior e aí tinha um bebezinho. Eu não lembro, acho que ele tinha 3 meses de vida. E o bichinho tava pegando fogo, vermelhinho. Aí eu cheguei, menino, que esse menino que tá da febre é essa? Já tá com 3 dias que esse menino dá febre assim. E só deu um banho nesse menino. Deus que me livre. Tá doido. Vai matar. A avó dele disse que vai morrer, vai matar o menino. Aí eu peguei, daqui esse menino. Peguei o menino, fui lá, dei um banho no menino. Quando voltei, o menino já tava quase sem febre. Aí ela disse assim, eu digo, pois é, ó, além de ter diminuído a febre, os urubu estavam quase para carregar teu menino. 3 dias sem banhar, menino. O menino fedendo merda. Então, assim, é mito, tá, pessoal? Claro que aí, antigamente, como era que era? Dava o remédio, menino vai te enrolar? Aí o menino ia para debaixo do cobertor, né? Ficava lá debaixo do cobertor, tadinho, morrendo ali para suar, que era para aquela febre passar. Mas aí, olha só, ele suava, ficava suadinho, mas não é que a febre passava? Professor, mas por que a febre passava? Vocês sabem dizer, gente, por que era? Era porque era mito do tempo antigo, que esse pessoal ainda estava naquele tempo. Mas assim, aí a pessoa suava, mas a febre passava quando ele suava. Mas vocês podem me dizer por quê? Suava porque ele ficava abafado debaixo do cobertor. É porque se ele não suasse, a febre não passava. Você sabe por quê? É porque a febre só passava quando ele ficava bem suadinho, chegava, molhava o corpo, né? Era igual um banho, então já estava suado. Não era melhor dar um banho, não, porque a febre só passava porque o corpo... Era, ficar 3 dias sem banhar. Pois é justamente isso, gente. Por que que ele passava febre? Porque ele suava e aquele suor molhava o corpo e a temperatura baixava, entendeu? Então, é bem mais fácil de colocar o menino para tomar banho, né, gente? Mas, infelizmente, acontece muito isso. Às vezes, as pessoas dizem assim... Eu vou até interromper aqui a tela um pouquinho, pode ser? Para vocês entenderem. Para vocês entenderem. Mas aqui agora travou, foi tudo, gente. Vamos lá. Às vezes, a gente tem que ter muito... Às vezes, professor, mas existe alguns mitos e mais algumas outras coisas, os nossos mais velhos, eles têm razão, tá? Tipo, às vezes a pessoa diz assim, a mãe diz assim, menino, não levanta com o pé descalço que tu vai passar mal. Aí, isso não acontece. Não é que você vai passar mal, tá? É porque quando você está dormindo, gente, tá tendo um acúmulo de energia no teu corpo, tá? Aí o chão, ele é um bom condutor de eletricidade. Tu levanta com o pé descalço, tu pisa no chão, automaticamente tu sofre uma descarga elétrica. Então, naquele momento que tu sofreu aquela descarga elétrica do teu corpo, aquela energia que estava acumulada, tu simplesmente, ai meu Deus, fiquei tonto. Aí o mundo gira contigo, aí acha que já está passando mal. Não é que tu passou mal, tu simplesmente sofreu uma descarga do teu corpo. Por exemplo, quer ver um santo remédio para quem não consegue dormir à noite? É só caminhar com o pé descalço na beira da praia, na areia, entendeu? E onde é que eu vou caminhar descalço na beira da praia? Pois é. Então, assim, por quê? Porque tu vai descarregar aquela energia do teu corpo e à noite tu vai dormir feito um anjo. Só durmo depois das 2. Pois então tu precisa caminhar, viu? Na beira da praia. Agora, onde é que eu vou caminhar? Na praia. Agora cadê a praia, professor? Como, professor? Agora, Graciane, em Olinda, não pode nem entrar, né? Não, eu nem tô indo na casa da minha irmã. Faz tempo que eu não vou, porque lá eu podia pelo menos caminhar lá na beira da ilha, né? Então, gente, outra coisa, por exemplo, outra coisa. Tô isolado em casa. Vamos lá, outra coisa. Menino, não vai abrir essa geladeira com o corpo quente que tu vai passar mal, né?
Então, assim, eles estão certos. Pô, professor, eu tenho mania de levantar descalço. Não, mas, pois é. E todas as vezes que eu levanto, eu vou direto na cozinha tomar água. Pois é, então, o que pode acontecer? Primeiro, tu pode sofrer uma descarga elétrica, né? Porque tu estava deitado, estava acumulando energia Mas no teu antes de eu pisar corpo. no chão, eu piso no tapete que tem na cama. Então, eu piso direto no tapete. Pois é, então assim, aí chão. professor, por que que eles têm razão também em dizer que eu posso passar mal indo na geladeira com o corpo quente? Não é que você vai passar mal, porque você pode você pode ter um choque térmico, né? O frio, Professor, já aconteceu é isso o comigo quente já. congelado, pois é. Eu levantar logo diretamente, nem calçar meu chinelo. Aí eu tive uma dor de cabeça tão forte. Pois é. Acontece, às vezes dá vertigem, a pessoa fica tonto, entendeu? O mundo gira, entendeu? A Então mão é ficou isso. dormente, minha cabeça. Aí já foi, acho que devido à má circulação, que às vezes acontece, né? Quando adormece alguma coisa. Então, por exemplo, alguns questionamentos. Tem pessoas que perguntam, professor, manga verde com sal faz mal? Não, manga verde com sal É não bom, é faz mal. demais. Porém, vamos lá, porém, eu já vi pessoas morrendo porque comeram manga verde com sal. Sal e pimenta, não é bom. Pois é, e aí, professor, por que isso não faz mal? Porque assim, pessoal, vai depender do organismo de cada pessoa, tá? Por exemplo, você pega uma manga verde e você corta ela assim e coloca o sal em cima. Você vai ver que ela vai ficar preta. Por quê? Porque ela tem uma enzima que vai fazer ela amadurecer. Agora, imagine você pegando aquela manga, jogando no seu estômago, com aquela enzima e aquele sal. Será que o teu estômago, será que o teu organismo está preparado para receber aquela bomba que tu está jogando dentro dele? E uma hepatite, hein? Pois é, então vai depender muito do teu organismo. É igual agora o coronavírus, né? Ah, morreu pessoa com coronavírus. Vamos buscar o histórico. Idoso, que tem imunidade já baixa, hipertenso, diabético, problemas cardíacos. Quem é hipertenso já tem problemas cardíacos. Então, assim, ele não morreu de coronavírus. O coronavírus foi um fator a mais que fez com que ele ia a óbito, entendeu? Contribuiu. Mas não foi simplesmente o coronavírus que matou ele. Então, assim, existe muita coisa assim que as pessoas levam ao extremo e não é. Na verdade, hoje, a maioria desses terror aí é prefeitos querendo verbas para os seus municípios, mas que deveria não ter tanto terror, né, gente? Mas temos que nos precaver. Usem máscara, álcool gel, tá? Distanciamento. Beijo esses dias. Professor, mas eu sou cardíaca e morro de medo desse coronavírus. Mas aí tu não tem que ter medo só do coronavírus. Tem que ter medo do H1N1, tem que ter medo do H1N1, tem que ter medo da dengue, que tudo mata. Se ele me pegar, eu tô lascada. Mas eu acredito que pela tua idade dá para superar também, viu? Ei, professor, lá no meu serviço, né? Aí chegou um senhorzinho, ele tava espirrando, tossindo. Aí eu pedi para ele se distanciar de mim, sabe? Porque ele virou e me disse: o que vai matar é tua pose que terra de comer. Como é, menina? Vai te matar o quê? Quem vai me matar é minha pose e terra de comer. Porque eu tava, tipo assim, ele chegou espirrando. E eu não tava com a proteção, tipo assim, eu não tava com luva, só tava com a máscara e a touca. Aí ele chegou perto de mim, eu não tava com jaleco descartável. Porque na verdade, claro, a gente tem que manter o distanciamento, né? Porque a gente não sabe. Porém, é que nem hoje eu falei para um amigo meu, falei, quer dizer que agora ninguém mais gripa, tudo é coronavírus, né, gente? Tudo é coronavírus. Porém, aqui em São Vicente, se eles sentirem até uma dor de cabeça, eles vão correndo para o hospital querendo fazer teste de coronavírus. Dizendo que é coronavírus, né? Olha, tá acontecendo também, gente, uma coisa muito séria. Estou sabendo aqui que na nossa região tem muita gente fazendo teste. Tem muita gente fazendo o teste, tá dando positivo, aí vai lá no privado e dá negativo. Então tem que ter muito cuidado com esses testes rápidos aí, tá? Porque tem uns que estão dando resultado positivo, falso positivo. Então, não sei se o professor escutou hoje de Viana. Depende da quantidade de dias, é? Oi? Depende da quantidade de dias para dar o positivo? Não, é porque assim, esses testes rápidos, eles não são 100% confiáveis, entendeu? Então, às vezes, eles podem dar o resultado positivo, sendo que a pessoa nem tem. Pode ser a presença de um outro vírus, não do coronavírus, entendeu? Pode ser até da gripe comum, né? Surgiu uma dúvida rapidão. Vai, para nós voltar para nossa aula. Cuida. Aconteceu um episódio
de uma pessoa que estava só gripada, já estava Aham. praticamente curada da gripe, Aham. tem 88 anos, né? Vixe, é bem velhinho. Não estava dando febre, não estava com sintomas de Covid, certo? Aham. Isso foi em Cajari. Fizeram. Ah. A unidade da saúde foi na residência. Depois dela falecida, tiraram o sangue e deu positivo. Sendo que a gente não teve direito a velar o corpo devido ao protocolo. Certo. Né? Eu trabalhei com serviços fúnebres em São Luís durante 6 anos. E sei muito bem como funciona a questão do SVO, essa questão todinha aí. Certo. Eu falei com o doutor Iomar, que é legista, e ele disse que o procedimento foi feito errado, né? Porque tinha que ser feito, levado ela para o SVO, e feito o exame pela saliva e se tivesse coriza no nariz, para poder dar o resultado. Pois é, que o primeiro deu negativo, né? Que foi Não, apenas... Só que o que eu achei errado é que, como se ela não estava com nenhum sintoma, como no teste rápido, depois dela falecida, quase 2 horas, como é que deu positivo? Quer dizer que o teste rápido foi que deu positivo e ela não tinha nenhum sintoma. Pois é. É estranho, né, gente? Então, Estranho demais. mas vamos lá, vamos continuar aqui. Mas foi boa, bem a interação boa. Então, assim, pessoal, acontece isso, tá? A criança, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive com sobrinha minha, né, dando crise convulsiva quando estava com febre, quando era bebezinha. Aí o pessoal mais velho ainda diz assim, se der 9 vezes não escapa. Eu acho que ela deu bem uns 30, já tem 2 meninos. Aliás, já tem um menino e tá grávida, quase parindo o outro. Porque o mais velho tinha esse mito, né? Diz assim, se der 9 vezes, não escapa. Se der essa crise 9 vezes. Ó, então, o que a gente já falou, ó, nesses casos, a criança deve ser mantida em banho de imersão a temperatura igual do corpo e a cabeça deve ser molhada, tá? Aí vem aqui, prevenção da convulsão febril na criança, ó. É recomendável manter compressas frias na região frontal, como eu já falei para vocês. A criança deve ser mantida neste banho até a temperatura baixar ao nível próximo do normal. A criança deve vestir roupas leves e ser mantida em ambiente arejado, livre de correntes de ar. Tá? Aí tem as fotos. Ó. A criança tendo uma crisezinha convulsiva, ou adulto aí, ó, todos se contorcendo, né? E a pessoa vai lá dar um banhozinho nela, né? Vamos lá. Agora nós iremos vamos começar nós vamos falar agora sobre parada cardiorrespiratória, que vai ser Vamos lá, nós vamos falar agora sobre parada cardiorrespiratória, que é o nosso, que eu acredito que a gente vai falar pouco, porém, na próxima aula a gente vai dar continuação ao assunto, tá? De parada cardiorrespiratória. Lembrando, viu, que amanhã temos a nossa live educativa, tá, gente? É no mesmo horário? É o mesmo horário, às 19 horas, viu? Amanhã vai ter camisa, né, do iPad, vai ter a bolsinha do iPad, que sobrou alguns do ano passado. Aqueles estojozinhos assim de colocar lápis e caneta, tá? Com a logomarca bonitinho. E vai concorrer a bolsa, né, 100% gratuito, quem acertar 10 questões, se for chamado na live, né? E também, dependendo da questão que acertar, ganhar de 10 aí, 20, 30, 40, 150 de desconto na mensalidade, né? Na segunda-feira teve aluno que ganhou 20, teve aluno que ganhou até R$40 de desconto na mensalidade do mês. Então, um sonho. Pois é, então assim, ó, participam, né? Muito bom, gente. É uma forma da gente estar interagindo nessa quarentena, a gente está brincando, a gente está aprendendo, porque as questões é tudo da aula que a gente está vendo, né? As questões é tudo que a gente está vendo nas aulas. Então, assim, claro que vai ter questão também de conhecimentos gerais, né? Que a gente mescla um pouquinho. Que na passada eu perguntei que dia se comemora, ou qual foi o mês, a proclamação da República, né? A aluna errou. Então, assim, a independência do Brasil são questões fáceis, né? Mas que às vezes as pessoas acabam esquecendo, né? Então, assim, mas é muito bom, gente, é muito bom mesmo, tá? Nós vamos, amanhã, viu? Não esqueçam de estarem adicionando lá o Instagram, tá?
Dácio Alves e Pede, que é por ele, tá, gente? O Instagram. Pronto. Apareceu aí na tela de vocês? Ainda não. Não. Não apareceu, não. Tá carregando? Apareceu. Apareceu? Já, agora apareceu. Parada respiratória e parada cardíaca, certo? Vamos lá. Sim. Olha só. A vida, ela depende da quantidade de ar em... Tem gente entrando, oh meu Deus. Bora lá. A vida depende da chegada de ar em qualidade e quantidade adequada dos pulmões. Quando este ar, por alguma causa, tem sua composição alterada e não chega na quantidade necessária, gente, desliga o microfone de vocês para ficar evitando barulhos aos pulmões, existe o perigo de asfixia, tá, gente? Vamos lá. Olha só. A respiração depende. Vai depender de quê? Da adequada concentração de oxigênio no ar inspirado, aquele que você faz assim, ó. Inspira e respira. A nossa respiração vai depender disso, tá? Vai depender de que as passagens de ar pela garganta, laringe e traqueia estejam desimpedidas, tá, gente? Que aqui não estejam nada impedindo a passagem de ar na nossa garganta, tá? E na traqueia. Vai depender também da ação muscular rítmica do tórax e do diafragma para a entrada de ar aos pulmões e da circulação adequada de sangue para que transporte oxigênio dos pulmões ao cérebro e outros órgãos importantes, que este sangue retorne aos pulmões, tá? Eu não vou explicar sobre essa foto porque vocês veem isso daí lá em Anatomia e Fisiologia Humana, tá? Que é da circulação sanguínea, onde fala da artéria aorta, do ventrículo esquerdo, do átrio esquerdo, da artéria pulmonar, da veia cava, tá, gente? Vamos lá. Causas da parada respiratória. O que provoca uma parada respiratória? Olha só. Corpo estranho. O que é um corpo estranho, professor? Gente, tudo que entra no nosso corpo que não é dele é considerado um corpo estranho, tá? Seja o que for. Água, farinha, arroz, né? Fragmentos, pode ser considerado um corpo estranho. Afogamento, pode provocar parada respiratória, estrangulamento, soterramento e alergia. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês agora para isso aqui. Alergia. Quem de vocês que estão assistindo a aula tem algum problema de alergia? Vamos lá, alérgico a alguma coisa? Eu não tenho. Porque assim, pessoal... Professor, uma vez eu tomei paracetamol tutti-frutti e fui parar na UPA porque me sufocou a glande. Porque o quê? Me sufocou. Tapou minha respiração. Se eu tivesse demorado mais um pouquinho... É justamente isso que eu vou falar. Se tivesse demorado mais um pouquinho, eu tinha sufocado. Pois é, justamente isso que nós vamos falar agora. Por isso que eu fiz essa pequena pergunta, tá? Por quê? Professor, tá me vendo? Tô. Quem tá falando? Tu tá me vendo? Tô. A Janaia. Fala. Eu acho assim que todos nós temos capacidade de de ser alérgico a alguma coisa, dependendo da imunidade da gente, certo? E depende do contato que você tem. É isso? Isso. Só que porque assim meus... Pode falar. Porque assim, gente, existe alguns perigos. Porque assim, tem algum tipo de alergia que elas não provocam o edema de glote, mas muitas provocam. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? É justamente isso que eu estava falando para vocês. Por exemplo, tem pessoas que têm alergia de pirona, tem pessoas que têm alergia a crustáceos, tem pessoas que têm alergia a inúmeros fatores. Tem pessoas que têm alergia a poeira, né? Tem pessoas que têm alergia a ovo. Agora vocês imaginem um pobre com alergia a ovo na quarentena dessa, meu Deus. É triste. Eu já tinha morrido, porque... É triste. Professor, do jeito que o ovo com feijão é bom... Não, e um cuscuzinho com ovo. Ah, meu Deus do céu. Cuscuz com ovo, essa pra mim é nova. Ah, pois é bom demais. O cuscuzinho com ovo, menino. Ai, mas é verdade. Pra vocês terem uma ideia, quem tem alergia a ovo não pode nem tomar a vacina da gripe, tá, gente? Porque ela tem uma substância nela que é feita do ovo. Então, assim... A gente brinca, mas é sério. Por exemplo, edema de glote. O que é isso? Edema, eu quero que vocês saibam, é inchaço, tá? Edema é inchaço. Na linguagem científica, é edema. Então, assim, glote, eu vou falar numa linguagem bem popular para que vocês entendam. O glote é como se fosse uma porteirinha que tem na nossa garganta, tá? Que ela faz o quê?
Quando você se alimenta, ela abre o canal do estômago para passar o alimento, e quando você respira, ela abre o canal do pulmão para a passagem do ar. Então, agora vocês imaginem essa porteria inchando e tampando os dois canais. Então, essa é a glote e o edema é o inchaço. Aí, o que acontece? Se você tem alergia a alguma coisa, automaticamente, se atingir a glote, que foi o caso aí da aluna que falou, o ar vai embora. Então, assim, vai depender da situação, porque é comprovado cientificamente que 1 minuto que você fica sem respirar é 10% da sua vida que vai embora. Se você está 10 minutos sem respiração, praticamente é irreversível, você foi a óbito, tá? Por quê? Porque o nosso cérebro ele não pode passar muito tempo sem oxigênio. De repente, conseguiu sobreviver porque não deu um inchaço para tampar por completo. Ela não inchou completamente, ela ficou uma passagemzinha de ar, né? Aí o que pode acontecer? Você pode chegar no hospital, o médico pode aplicar uma dexametasona na tua veia. A dexametasona é antialérgico, porém, se já tiver tudo tampado, não vai adiantar muito. Por quê? Porque ele vai estancar o inchaço, ele não vai diminuir naquele momento. Aí, muitas às vezes, aplica logo a adrenalina, porque a adrenalina vai o quê? Vai dilatar a traqueia, entendeu? E dilatando a traqueia vai fazer com que aquele ar passe, enquanto a glote diminui o seu inchaço. Então, assim, aí tu já pensou, tu mora lá no interior e dá um edema de glote. Daqui que tu chega na cidade... Morreu. É melhor ir na funerária, né? Então, porque o hospital não É vai horrível, servir. a sensação é horrível, é horrível. Pois é. Aí, só que eu tava próximo, né? Como era próximo, aí quando eu cheguei, ele passou um remédio, tomei injeção e passou um remédio antialérgico, e passou um outro para eu ingerir com uma seringa dentro da garganta. Pois é, ainda bem que o teu não foi um edema. Não chegou a tapar. Eu acredito que deve ter tampado aí 60%, 70%, né? Aí eu comecei a ficar toda vermelha. Fiquei toda vermelha, tipo uma alergia. Meu corpo assim, ficou gente, todo vermelho. Se você sabe que você tem alergia a alguma coisa, fique bem longe, passe bem longe dele, entendeu? Porque o perigo é grande. Ele falou que foi o corante do paracetamol. Eu nunca que imaginava que um paracetamol tutti-frutti, o corante, pudesse dar alergia. Pode sim. Então, assim, muitas coisas. É por isso que eu digo, gente, quando vocês pegarem um medicamento, leiam a bula. Conheça os efeitos adversos, porque isso aí é importante, tá? É importante vocês saberem, conhecer os efeitos adversos que aquela medicação pode estar provocando, tá certo? Que é os efeitos colaterais, né? Oi? Os efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais, efeitos adversos, tá, gente? Aí o que interfere na respiração? Olha só, choque elétrico, venenos, doenças e ferimentos na cabeça. Aí como é que eu posso reconhecer sinais e sintomas? Pode reconhecer o estado de inconsciência de uma pessoa se ela não responde a perguntas, ao toque ou à dor. Você chega, a pessoa está lá apagada. Aí você chama, fulano tal. A pergunta, ela não reagiu. Você toca nela, fulano tal, ela não reagiu. Aí você ou belisca ou você aperta as duas escápulas dela. Se você apertar, que é a dor, e ela não der nenhum tipo de reação, meu amigo, você vai diretamente para o olho dela para saber se está tendo o processo da dilatação da pupila, que vai ser o nosso assunto da nossa próxima aula, onde eu vou falar sobre a dilatação da pupila, que existe a pupila, o processo da pupila, existe o processo de midríase e miose, que é a dilatação e a contração da pupila. Existem as pupilas isocóricas e existem as pupilas anisocóricas, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? De primeiros socorros. Eu vou tentar aqui desenhar para vocês como eu desenho no quadro, na sala de aula, que aqui tem a opção de fazer o desenhozinho do olho, eu não sei se eu vou conseguir, tá? Mas aí eu vou tentar na próxima aula para a gente ver, porque é muito interessante, pessoal. Porque só através do olho da pessoa você consegue identificar se a pessoa está morrendo ou não. E nós vamos também falar um pouquinho sobre a escala de Glasgow, tá? Nós vamos aprender como... Mas também através da pupila dá para saber também se a pessoa tem morte cerebral, né? Justamente por isso, né? Que nós vamos aprender na próxima aula sobre a escala de Glasgow, que é justamente isso aí que tu tá falando, tá? Que a gente vai saber como identificar que uma pessoa está em coma, se ela está com um processo neurológico leve, grave, ou se ela está em coma, tá bom? Certo. Então, deixa eu só tirar aqui da tela. Deixa eu interromper aqui, porque nossa aula já está chegando ao final, tá, gente? Eu espero a aula é muito rápida. Tinha que ser 2 horas.
É porque, gente, é muito cansativo mais de 1 hora de aula. Eu, por exemplo, vocês têm uma ideia, depois eu comecei esse negócio de aula online, esse meu olho aqui vive lagrimejando. Eu digo, meu Deus, eu não tinha nem problema de vista, agora já estou ficando com problema de vista. Então, assim, porque a gente fica muito aqui olhando, ó, nessa luz do computador. Então, assim, 1 hora de aula é muito proveitoso, na verdade, porque a gente passar muito tempo se torna cansativo, né? Então, ó, vocês têm o PDF, estudem o PDF, baixem o PDF, tá, gente? Isso aí é importante para vocês, tá?